Segundo escreveu Lucas, o médico e gentil Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Estaremos lendo até o versículo 19. O texto sagrado nos diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, ó Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa tarde, fale com a tua igreja, fale com os ouvintes do programa Palavra Verdadeiro, aqueles que ainda, ó Deus, ainda não tiveram um encontro genuíno contigo, que o Senhor marque esse encontro durante essa tarde, ó Deus, aqueles que ouvirão essa mensagem à tarde, no restante da tarde, à noite, estarão ouvindo essa mensagem, ó Deus, que o Senhor toque aos seus corações, que o Senhor produza fé, arrependimento para remissão de pecados. Que o Senhor, ó Deus, faça teu reino avançar nessa tarde. Ó Deus, nos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmista, certa feita, no Salmo 103, o versículo 2, ele afirmou e ele adorou o nome do Senhor da seguinte maneira, dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhum de suas bênçãos ou dos seus benefícios. Ou seja, com ações de graça, o salmista eleva com a sua voz, de forma com adoração, com contrição, com arrependimento. O salmista eleva a sua voz de forma alta, devotando ao Senhor a adoração, o Senhor Deus, relembrando os seus muitos benefícios, as suas muitas benesses, sobre a sua breve vida, sobre a transição da sua vida. Em todo o tempo ele adorou o nome do Senhor e relembrava os seus grandes feitos, porque nós, volta e meia, podemos esquecer aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, mas é momento, e o salmista nos convoca e nos chama para sempre relembrarmos com gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele é e representa no nosso viver. Uma vida grata a Deus, ela é transbordante na vida daqueles que adoram ao Senhor, por seus feitos poderosos, por quem Ele é e pelo que Ele fez e continua fazendo na vida da sua igreja, preparando ela para o encontro final e último com Ele na Nova Jerusalém. Tem um hino da harpa cristã, por número 370, melhor dizendo, que nos faz refletir sobre a gratidão. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado me faz Senhor. Então, esse é um sentimento de gratidão. Que sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, observamos aqui nesse texto mais um encontro de Jesus, diferente dos demais encontros de Jesus. Por que eu digo isso? Pois dessa vez são 10 leprosos. Não é só um indivíduo, mas são 10 pessoas de uma só vez que Jesus marcou aquele encontro com aqueles homens. E segundo alguns estudiosos, o termo grego aqui, percebam, homens com uma enfermidade, com doenças em todo
o seu corpo, em toda a extensão do seu corpo. Eles estavam leprosos. E a lepra aqui não se refere tão somente, propriamente dito, à lepra, mas também a diversas doenças de pele. De sorte que podemos meditar no seguinte tema essa tarde: a gratidão de um samaritano. A gratidão de um samaritano. E de que maneira o encontro de Jesus com 10 leprosos demonstraram a gratidão a Deus. Em primeiro lugar, louvando a Deus em alta voz. Quem louva, adora alguém. Certamente, não tenham dúvida. Aqueles que cultuam, prestam louvor a alguém, eles adoram uma pessoa, eles adoram um ser divino, uma divindade. E o salmista, ele sabia a quem estava adorando: o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou o universo, o Deus que disse haja luz e houve luz, o Deus que disse haja porção seca e houve a porção seca, haja firmamento e houve a separação das águas de cima das águas de baixo. E o salmista, ele invoca o nome do Senhor no Salmo 40, verso 3, onde ele vai afirmar: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Glórias a Deus por esse cântico de louvor que Ele colocou nos nossos lábios, porque Ele está bem perto de nós. Ele está mais perto do que o louvor que nós entoamos com os nossos lábios. Ele está mais perto que a pele que cobre o nosso esqueleto. Ele está mais perto do que nós podemos imaginar. Isso quer nos dizer uma coisa nessa tarde: é Deus quem põe em nossos lábios, ou melhor dizendo, um cântico novo. Esse cântico novo, ele produz uma mudança. Nós não somos mais os mesmos, mas nós somos impactados com este louvor dos altos céus em nós, e isso remete a nós o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Esse novo cântico leva as pessoas com uma relação pessoal com Deus vivo. O Deus que compreendemos intelectualmente é o mesmo Deus que compreendemos e entendemos que temos um relacionamento íntimo com o Pai. É uma relação pactual, é uma relação de senhor para servo, é uma relação de pai para com filho. Interessante hoje observarmos que nós festejamos, nós celebramos a cidade aqui de Serrita. Ela celebra 93 anos de emancipação política, e os moradores dela podem cantar esse canto novo, como aquele leproso cantou em alta voz. Essa cidade que é amada pelo Senhor, porque aqui há um povo de propriedade exclusiva de Deus, um remanescente. Aqui há pessoas que são tementes ao Senhor. E Jeremias vai dizer que nós temos que apresentar a cidade a qual nós habitamos ao Senhor, procurando a paz. E quem é a paz? Porque sem graça nós não temos paz. A graça de Deus é o favor imerecido, e ele é dado a todos aqueles que têm a paz. E quem é a paz que excede todo entendimento? Qual é o vínculo de paz e por intermédio de quem nós somos religados, somos conectados, somos ligados à pessoa de Deus? Outrora, no passado, éramos inimigos da cruz de Cristo. Outrora, desobedientes, filhos da ira do Senhor, da ira vindoura do Senhor, mas hoje conectados pela reconciliação de Cristo Jesus. Logo, quem não tem paz com Deus não tem a graça de Deus. Então que nós possamos, com crentes salvos e redimidos nesse lugar, procurar a paz, procurar anunciar a paz, proclamar a paz nesta cidade. A quem? A pessoa e a obra de Jesus. Só a Ele, por intermédio dele, como único mediador entre Deus e os homens, trará paz sobre as vidas. Paz e pleno gozo nos altos céus. Uma vida abundante aqui na terra. E uma vida totalmente alegre em gozo celeste na eternidade, pelos séculos dos séculos. Então essa é uma relação pactual. Esta é um cântico que Deus quer colocar em toda a boca serritense nessa tarde, que já agradece a Deus por mais um ano de existência. Então, em oração e intercessão,
Que nós possamos levantar uma só voz, com o mesmo sentimento, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmos, e sendo divulgadores desta paz, procurando a paz dessa cidade, orando e intercedendo por esta cidade, que é a cidade onde o Senhor reina. O Senhor é quem reina aqui nesta cidade, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que foi sepultado, aquele que morreu uma morte horrível, mas ao terceiro dia ressuscitou e intercede juntamente ao Pai, intercede por os cidadãos dessa cidade. Uma cidade, como falei, que o dono, o rei dessa cidade se chama Jesus Cristo. E o texto diz, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Em outras versões, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus. De que maneira? Em alta voz, entusiasmado, impulsionado, totalmente jubiloso diante daquele fato da sua purificação, da sua cura de uma doença totalmente excludente, uma doença totalmente contagiosa, e ele foi purificado. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, a lepra era uma doença de pele que tornava a pessoa imunda perante aquela sociedade de judeus. E as escrituras prescreviam a quarentena, ou seja, o isolamento social para o leproso, ordenar, trazendo esse ordenamento em Levítico, capítulo 13, dos versículos 45 e 46. E o que isso nós podemos elencar, fazer uma ponte para os dias atuais? A Covid, onde nós estamos passando ainda por um período pandêmico, onde nós nos isolamos socialmente, temos que cuidar da nossa higienização das nossas mãos, usar máscara, enfim, isso se refere à nossa contemporaneidade, mas no passado o isolamento social se dava por doenças também, como essa que nós estamos refletindo, chamada lepra, ou as doenças comumente de pele, que se dá no maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, meus amados irmãos, esses leprosos, eles eram excluídos da sociedade. E os leprosos, indo ao encontro de Jesus, eles clamaram, eles não chegaram perto de Jesus, mas à distância, eles clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E era um clamor por salvação, era um clamor por compaixão, por misericórdia. E os moradores de Serrita, para achar salvação espiritual, têm que clamar por Jesus e servi-lo como Senhor e Mestre de suas vidas. Então clame ao Senhor hoje, clame pelo Mestre dos Mestres, clame pelo Médico dos médicos, clame pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o primogênito da criação, a fiel e a verdadeira testemunha, o soberano dos reis da terra, quer sejam reis físicos, espirituais. Clame por Jesus, porque aquela voz ecoou nos ouvidos de Jesus, o clamor daqueles leprosos, e o Senhor automaticamente tocou no corpo daqueles homens, purificando-os, curando daquela realidade a qual eles estavam enfermos. Então Jesus pediu que aqueles leprosos fossem atestar a vossa cura com os sacerdotes, porque Jesus cumpriu a lei e os profetas, e se fazia necessário eles irem aos sacerdotes para ele verificar se eles estavam puros, porque de outra forma ainda estavam impuros e impossibilitados de conviver normalmente na sociedade. E assim eles foram e ficou constatado que haviam sido curados e purificados. Glórias a Deus. E o texto diz que somente um dos leprosos, que percebam, interessante essa observação, aquele leproso era um samaritano, e ele voltou e louvava a Deus de que maneira? Com alta voz. Aquele leproso teve uma reação diferenciada dos demais, pois ele recebeu aquela cura com gratidão no seu coração. Ouvintes,
do programa Palavra Verdadeira, se faz necessário a gente exercer a gratidão a Deus, porque quando nós exercemos a gratidão a Deus, Ele se agrada, Ele aceita o nosso culto, Ele aceita a prestação de honra e de louvor quando nós adoramos a quem conhecemos e a quem nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus tem prazer na gratidão. Do contrário, quem é ingrato entristece a Deus, entristece o ser de Deus, pois não reconhece seus feitos poderosos em sua vida, a salvação física, a salvação espiritual da sua alma. Você que já teve um encontro real com Jesus, não sei, mas Deus sabe o seu coração. Você que de alguma forma levantou a sua mão para o Senhor Jesus, você que foi batizado, não sei, que mora aqui na cidade de Serrita, mas de alguma maneira, por alguma situação da sua vida, você se afastou de Jesus, você que se encontra desviado como ovelha desgarrada aqui em Serrita, é hora de retornar à casa de Deus, ao relacionamento com a sua igreja física. Seja grato a Deus, não menospreze a graça de Deus. É tempo de se arrepender, é tempo de votar enquanto você tem a oportunidade que o Senhor tem lhe concedido. Então somente aquele leproso samaritano votou. Os outros 9, eles obtiveram a bênção, mas esqueceram de agradecer, esqueceram da melhor e maior bênção, que é de fato ser salvo espiritualmente, ser salvo e redimido espiritualmente pela ação de Deus. E quantos hoje querem as bênçãos, mas não querem um abençoador, não querem ter um relacionamento íntimo com Jesus, querem serem contagiados, querem ser alcançados por uma cura, por uma situação que vai lhe dar uma conquista financeira ou bens materiais, não sei, mas em todas as áreas querem serem bem-sucedidos, mas não querem serem bem-sucedidos e vitoriosos e vencedores espiritualmente. Infelizmente, este é o cenário no passado e este também é a pintura que é pintada nessa contemporaneidade, neste presente século. A gratidão de um samaritano. De que maneira o encontro de Jesus com 10 leprosos demonstraram a gratidão a Deus? Em primeiro lugar, vimos louvando a Deus em alta voz. Em segundo lugar, prostrando-se a Deus com devoção. A quem você tem devotado o seu amor? A quem você tem devotado a sua gratidão? O texto segue dizendo nos versos 16 a 18, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que votasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Um judeu que não era da Judeia, um judeu que era desprezado por ser de uma outra tradição, de um outro ramo judaico, mas aquele mesmo que não era um judeu puro, não era um judeu daquela nação étnica da Judeia, mas que voltou e adorou o nome do Senhor. E os judeus não consideravam os samaritanos, como a gente sabe, e evitavam um relacionamento com eles. No entanto, a lepra poderia ser ignorada nesse caso, né? Essa barreira entre judeus e samaritanos eram quebradas. O fato de que um samaritano viajar com leprosos judeus na região entre Samaria e Galileia. Então, a dificuldade, a enfermidade, ele aproximava as pessoas, né? Judeus da Judéia, judeus samaritanos. Nesse momento, a gente percebe um samaritano andando com judeus, né? Provavelmente uma etnia pura, né? Judaica. E a gente vê que a situação de enfermidade quebrava as barreiras, né? A lepra, ela removia, tinha esse poder de remover as diferenças sociais entre os doentes. Observamos as perguntas de Jesus. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que votasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Infelizmente, a gente observa uma ingratidão da grande maioria daqueles leprosos, daqueles homens que foram curados. No entanto, aquele que menos se esperava que viesse até Jesus, né? Porque era um judeu.
que era um judeu, agora retorna a agradecer. Um samaritano, um povo que era excluído, marginalizado pelos judeus de raça pura, né? Isso demonstra rendição ao Senhor. Isso demonstra que aquele leproso foi tocado além da purificação física, né? A gratidão de um samaritano. De que maneira o encontro de Jesus com 10 leprosos demonstraram a gratidão a Deus. Em primeiro lugar, vimos louvando a Deus em alta voz. Em segundo lugar, prostrando-se a Deus com devoção. E a gente viu esse ato de se prostrar, esse ato de adorar o Senhor na vida daquele homem. E por último, levantando-se com a ajuda do Deus da salvação. O texto, no verso 19, para concluir, diz: então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Você perceba aqui que há uma bênção, uma benésia aqui maior do que a bênção física. Deus provavelmente salvou aquele homem espiritualmente. Ele foi levantado com a ajuda de Jesus. Sem dúvida, Jesus o purificou da injustiça da sua alma, que fazia separação daquele homem com Deus. Ouvintes, Jesus ele elogia a fé do leproso samaritano, que sozinho dá graças por sua cura. O que eu quero te dizer nessa tarde é que a misericórdia, ela é disponível a mim e a você hoje. A misericórdia de Deus estende-se aos indignos, incluindo eu e você. Nós éramos indignos diante do Senhor, mas Deus nos salvou mediante o seu Filho Jesus Cristo. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, devemos dizer: graças sejam dadas a Ti, ó Deus, quando seguimos nosso caminho, preparado inteiramente por Jesus, quando Ele nos alcança quando Ele nos atrai com seus laços de amor. Hoje, sem dúvida, é dia de gratidão a Deus, né? Pelos 93 anos da cidade de Serrita. Gratidão ainda maior porque o reino dos céus, glórias a Deus, tem salvado vidas no Senhor Jesus Cristo nesse lugar. Essa é a maior bênção que o homem pode receber. Sejamos gratos pela salvação em Jesus neste lugar. Quero te perguntar essa tarde: quem tem sido a fonte primária de gratidão da sua vida? É possível hoje, nesse momento, você receber a pessoa de Jesus pela fé e tê-lo como mestre e Senhor da sua vida.